Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe, eu vou levar a palavra de Deus até você. E lhe digo mais, a palavra de Deus, a Bíblia, é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e segredos do seu coração. Você não vai escapar do Deus inescapável e de sua palavra viva. Vou compartilhar agora com você a terceira parte da série de mensagens nas epístolas do apóstolo São Paulo sobre a plantação de uma igreja. Fique atento agora às marcas de uma igreja verdadeira. Preciso te falar algo importante. É se manter por dentro do assunto. Nos dois primeiros vídeos, você observou onde tudo começou, na plantação da igreja de Tessalônica, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 1 a 9. Agora, você vai mergulhar ainda mais nas páginas da Palavra de Deus, a Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 a 5. Se sente pronto para o mergulho? A Bíblia diz: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da operosidade da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 a 5. Você vai ouvir agora as marcas de uma igreja verdadeira. Eu fico imaginando o apóstolo São Paulo entrou na Macedônia por orientação do Espírito Santo, porém a escolha de Tessalônica
como capital da província da Macedônia para plantar uma igreja foi estratégia do apóstolo São Paulo. Na verdade, é Deus quem escolhe os obreiros e dirige a obra. É Deus quem abre portas para a pregação e os corações para a mensagem. Você sabia? Em apenas 3 semanas, em Tessalônica, o apóstolo São Paulo plantou uma igreja que floresceu e espalhou sua influência para outras províncias, apesar de amarga perseguição que enfrentou. Você agora vai ver as marcas dessa igreja de Tessalônica. Seus atributos são luzeiros que devem clarear a caminhada da igreja ainda hoje. A igreja de Tessalônica é uma igreja modelo. Você agora vai observar o capítulo 1 desta epístola e aproveitar algumas lições. Em primeiro lugar, uma saudação carinhosa. Vale a pena ressaltar 3 aspectos. Os remetentes da carta, Paulo, Silvano e Timóteo, são os remetentes da carta. Silas e Timóteo eram companheiros do apóstolo São Paulo nessa viagem missionária e por uma questão de fidalguia, o apóstolo insere o nome deles em sua missiva. Fique de olho nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Você vai se sentir confortável com a sua transformação em Cristo Jesus. Os remetentes da carta eram homens fiéis a Deus e fiéis à igreja. Eram pastores e não exploradores do rebanho. Estavam prontos a dar a vida pela igreja em vez de viverem à custa dela. Paulo, Silvano, Silas e Timóteo. O sentido do nome romano Paulo é pequeno. Alguns documentos o descreviam como homem calvo, de pernas tortas, forte na estrutura, pequeno no tamanho, com sobrancelhas que se encontravam, nariz um pouco grande, cheio de graça, pois às vezes parecia homem e às vezes tinha rosto de anjo. Paulo não se auto-intitula apóstolo na introdução desta primeira epístola. Isto ocorreu não porque os tessalonicenses fossem neófitos no entendimento de Crisóstomo ou porque Paulo não quisesse ferir a sensibilidade de Silas e Timóteo, que não eram apóstolos como acreditava ou porque sua autoridade apostólica ainda não era reconhecida. Silvano é nome próprio romano. Silas é a versão do nome em grego e Silvanus em latim. Silas é mencionado como um líder entre os irmãos e um profeta.
Atos capítulo 15, versículo 22 e 32. Igual a Paulo, ele e Silas era um cidadão romano. Silas acompanhou Paulo na segunda viagem missionária em lugar de Barnabé. Silas foi preso e açoitado com Paulo em Filipos. Engajou-se com Paulo na evangelização de Tessalônica, Bereia e Corinto. O ministério de Silas em Corinto é mencionado com honra por Paulo em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 19. Fique de olho aos detalhes. Timóteo era nativo de Listra, tendo um pai grego e uma mãe judia. Registro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1. Ele, Timóteo, juntou-se a Paulo e a Silas na segunda viagem missionária em Listra e ainda mais em Filipos, Tessalônica e Corinto. Ele, Timóteo, esteve com o apóstolo São Paulo em sua terceira viagem missionária e foi enviado por ele com uma missão especial na Macedônia e Corinto. Timóteo acompanhou o apóstolo São Paulo na Ásia, em sua última viagem para Jerusalém. Ele, Timóteo, estava com o apóstolo São Paulo em sua primeira prisão em Roma, quando este escreveu suas cartas aos Filipenses e Colossenses. Depois, Timóteo residiu em Éfeso, de onde foi chamado para acompanhar o apóstolo São Paulo em Roma antes do seu martírio. Fique de olho nos detalhes. Ouça agora os destinatários da primeira epístola. Duas características nos chamam a atenção quanto aos destinatários desta epístola. Era uma igreja do povo. O apóstolo São Paulo não se dirige à igreja em Tessalônica, mas à igreja dos Tessalonicenses. A igreja não é um prédio ou uma instituição de determinada cidade. A igreja não é um prédio ou uma instituição de determinada cidade. A igreja é um povo, o povo que recebe a Cristo Jesus como Senhor. O apóstolo São Paulo não se dirige apenas a um grupo dentro da igreja, mas a toda a igreja de Tessalonicenses. Na igreja de Cristo Jesus, todos são importantes. Fique de olho na igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica, era uma igreja estabelecida em Deus. A igreja está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A igreja não tem vida própria. A igreja, vive em Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A igreja, depende de Cristo Jesus e caminha para Cristo Jesus, o Messias. Cristo Jesus é a verdadeira atmosfera em que a igreja vive, se move e existe. Assim como o ar está em nós e nós no ar, e não podemos viver sem ele, assim a igreja verdadeira está em Cristo e Cristo na igreja verdadeira. Para a igreja não há vida sem Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nesse sentido,
Uma igreja que não está estabelecida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo não é uma igreja genuína. Uma organização eclesiástica pode parecer igreja, pode agir como igreja, pode falar como igreja, mas se esse fundamento está faltando, Cristo Jesus, então ela não é igreja. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Ouça agora as bênçãos da primeira epístola. O apóstolo São Paulo roga a Deus a graça e a paz para a igreja de Tessalônica. Graça é o favor imerecido de Deus. Paz é o resultado da graça. Graça é a sua causa e paz é o efeito. Essas duas bênçãos, graça e paz, falam da causa e do resultado da salvação. Quando estamos debaixo da graça de Deus, temos paz com Ele, Deus. A graça é a fonte e a paz é a corrente de água que emana dessa fonte. Fique de olho na graça e na paz de Deus. Ouça agora uma gratidão copiosa. Fique atento nos 3 pontos fundamentais no texto. Lembrando-nos, sem cessar, da operosidade da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 3 a 5. Você está ouvindo as marcas de uma igreja verdadeira. Ouça nesse momento um testemunho formidável. A igreja de Tessalônica, embora nova na fé, tinha as marcas da maturidade cristã. Ela, a igreja de Tessalônica, possuía as 3 virtudes cardeais da vida cristã: fé, amor e esperança. Quanto ao passado, a igreja de Tessalônica estava firmada na verdade, pois tinha colocado sua fé em Deus e agora estava trabalhando para Ele. Quanto ao presente da igreja de Tessalônica, estava envolvida no amor a Deus e ao próximo. Quanto ao futuro da igreja de Tessalônica, estava sendo alimentada pela expectativa da segunda vinda de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fique atento. Você vai ouvir agora essas 3 virtudes cardeais: fé, esperança e amor. A fé produz obras. Quando uma pessoa crê verdadeiramente em Cristo Jesus, ela se torna operosa no reino de Deus. Salvação conduz ao serviço. Quanto mais robusta é a fé que um povo tem em Cristo Jesus, tanto mais dedicado é o seu trabalho para Ele. A palavra traduzida por operosidade no grego é ergon, trabalho ativo ou todo trabalho cristão governado e energizado pela fé. Você sabia?
Contudo, considerando os versículos 6 a 10 desse capítulo, parece que o apóstolo São Paulo se refere, sobretudo, à obra de propagar o Evangelho de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e de fazer isso até em mesmo a terrível perseguição. Isso sim foi uma obra resultante da fé. Fica de olho nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Você vai gostar do resultado e se sentir confortável. Você vai ouvir agora a segunda virtude cardeal da igreja de Tessalônica: esperança. A esperança produz paciência triunfadora. A igreja de Tessalônica estava com os pés na terra, mas com os olhos fixos no céu, em Cristo. Ela, a igreja de Tessalônica, servia no mundo, mas aguardava a glória do céu. A esperança da igreja de Tessalônica não era vaga, mas firme. Você sabia a palavra que o apóstolo São Paulo usou para a firmeza é uma das mais ricas da língua grega, é hipomone, que significa paciência triunfadora. Hipomone é o espírito que suporta as coisas não com mera resignação, mas com uma viva esperança. Hipomone, paciência triunfadora. É o espírito que suporta as coisas porque sabe que elas estão a caminho de um alvo de glória. Fique de olho na palavra grega hipomone, paciência triunfadora. Você vai gostar do resultado e se sentir confortável com essa verdade. Ouça agora a terceira virtude cardeal da igreja de Tessalônica: o amor. O amor produz serviço intenso. A palavra usada pelo apóstolo São Paulo para abnegação é kopos, trabalho exaustivo, labor. A palavra denota o trabalho árduo e cansativo, que envolve suor e fadiga. Enfatiza o cansaço que decorre da utilização de todas as energias da pessoa. Nós evidenciamos o nosso amor por Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, por aquilo que fazemos para Ele. Nós demonstramos amor ao próximo não apenas com palavras, mas com atitudes concretas de serviço cristão. Como se sente agora? Fique de olho na prova irrefutável. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. 1 Tessalonicenses 1,4. A igreja de Tessalônica, na Macedônia, era amada e eleita por Deus. Pelo seu testemunho, ela, a igreja de Tessalônica, dava provas da sua eleição. A eleição precisa ser confirmada. É possível saber se estamos incluídos nesse propósito e decreto eterno da eleição de Deus.
nenhum crente deveria ter garantia da sua eleição sem evidenciar uma nova vida em Cristo Jesus. A eleição não é um estímulo ao comodismo, mas uma razão imperativa para a santidade. Somos eleitos para a santidade, somos eleitos para a obediência, somos eleitos para o céu, para a Nova Jerusalém. Somos eleitos para a fé, somos eleitos pela fé na verdade e santificação do Espírito Santo. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Você vai se sentir confortável. A eleição é uma verdade revelada nas Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia. 7 vezes em João capítulo 17, Cristo Jesus refere-se aos cristãos como aqueles que o Pai lhe deu. O apóstolo São Paulo declara sua certeza de que os tessalonicenses haviam sido escolhidos por Deus. A eleição é um ato da livre escolha divina por meio da qual Deus, de forma livre, eterna e soberana, nos escolheu em Cristo Jesus para a salvação. A eleição desemboca numa vida santa. A eleição, não é uma desculpa para o pecado, mas um estímulo à obediência. A eleição deve ser evidenciada com humildade e não manifestada com arrogância. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Ouça aqui agora essa gloriosa verdade da eleição em alguns tópicos. A eleição é desde a eternidade. A eleição se torna evidente na vida. A eleição é soberana e incondicional. A eleição é em Cristo Jesus. A eleição é para a salvação de sua alma. A eleição é para uma vida santa e irrepreensível. A eleição é mediante a fé na verdade e santificação do Espírito Santo. A eleição é imutável e eficaz. A eleição tem como principal alvo a glória de Deus. Gostou do resultado? Ouça agora uma gratidão copiosa. Fique atento nos 3 pontos fundamentais do texto. Um testemunho formidável, uma prova irrefutável e agora um impacto inegável na igreja de Tessalônica. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. O apóstolo São Paulo denomina o Evangelho de Cristo como seu Evangelho. Isso pela sua identificação e compromisso com Ele. Como se sente quando pensa no Evangelho de Cristo Jesus em sua vida cristã? Quero saber a sua resposta. Esse Evangelho chegou à igreja de Tessalônica de 3 formas gloriosas. Se sente pronto para ouvir? Em palavras, o apóstolo São Paulo usou métodos inteligentes de abordagens para apresentar
Cristo Jesus por meio das Escrituras, a Sagrada Bíblia. Ele, o apóstolo São Paulo, arrazoou, expôs, demonstrou e anunciou. Todos esses métodos foram endereçados ao entendimento dos Tessalonicenses. Porém, o apóstolo São Paulo não dependeu da sua própria habilidade, eloquência e sabedoria, mas do Espírito Santo de Deus e da Palavra de Deus. A pregação do apóstolo São Paulo não foi meramente uma declamação, uma retórica vazia e sem coração. A pregação do apóstolo São Paulo não era um simples discurso, mas demonstração das Escrituras Sagradas. Ninguém vai escapar da verdade inescapável da Palavra de Deus, a Bíblia. Em segundo lugar, a pregação do apóstolo Paulo foi de 3 formas gloriosas: em poder, no Espírito Santo. A palavra utilizada pelo apóstolo São Paulo para poder é dinamis. É usada geralmente para denotar a energia divina. Pregar em poder, portanto, significa pregar na força e energia do próprio Deus. O Evangelho de Cristo Jesus não consiste de meras palavras. Palavras humanas seriam inúteis se a mensagem não fosse dada em poder. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. O Evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus que trabalha no coração e na mente do homem. Havia dinamis espiritual na mensagem, explosivo suficiente para demolir os ídolos em Tessalônica. A dinamite do Espírito Santo é diferente da dinamite física, pois onde esta se limita a operações destrutivas, no Espírito Santo é construtiva. Fique de olho na dinamis, a dinamite espiritual do Evangelho de Cristo Jesus. Você vai ouvir agora a terceira parte gloriosa da pregação do apóstolo São Paulo em Tessalônica, em plena convicção. O apóstolo São Paulo tinha plena convicção do poder da mensagem que anunciava. A convicção é um efeito imediato da presença e do poder do Espírito Santo nos corações dos embaixadores. A referência aqui é a plena convicção dos missionários à medida que proclamavam e pregavam a palavra de Deus na unção do Espírito Santo. Gostou do resultado? O que o faz saber que está pronto para se mover para algo mais em Cristo Jesus? Você já entregou sua vida, sua alma para Cristo Jesus? Você quer experimentar a graça de Deus, o perdão dos seus pecados, a justificação pela fé, a eleição? Só Jesus Cristo pode salvar a sua vida, a sua alma. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Se sente pronto para entregar sua alma para Cristo? Esse é o momento. No momento de decisão em Cristo, seu destino é selado.